Bom dia a todos, meu nome é Matheus Gomes de Faria e eu vou apresentar aí a resenha crítica sobre o livro A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, escrito pelo João Paulo Subirá Medina. Bom, inicialmente um pouquinho sobre o autor. João Paulo Subirá Medina, ele possui um mestrado em Filosofia pela PUC de Campinas e atualmente é doutorando em Educação Física pela Unicamp. Ele tem experiência na área de ensino universitário em Educação Física e é especialista em gestão técnica de futebol, tendo trabalhado em alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, além da Seleção Brasileira e Seleção da Arábia Saudita. Também é autor e coautor de diversos livros nas áreas de Educação Física, Saúde e Psicologia. Bom, um pouquinho do currículo aí. Graduação em Educação Física, de 68 a 70, pela PUC de Campinas. Especialização em Técnica em Futebol, em 1971, pela Escola de Educação Física de São Carlos. Tem um mestrado em Filosofia, de 82 a 87, pela PUC de Campinas. O título do mestrado é Brasileiros, os corpos de seus corpos, elementos político-filosóficos para uma pedagogia do corpo, uma contribuição para a educação física no Brasil. E atualmente tem um doutorado em andamento em Educação Física, desde 2014, pela Universidade Estadual de Campinas. Agora, sobre o livro, basicamente ele é dividido em 4 partes: a introdução, o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo. A obra Educação Física Cuida do Corpo e Mente foi escrita na década de 80 e causou grande impacto nos profissionais de educação física por se tratar de uma espécie de manifesto. Por todo o livro, o autor ressalta a necessidade de um compromisso maior dos profissionais e como uma crise deve ser elaborada na área para nos tirar da zona de conforto e buscar evoluir profissionalmente. Bom, tem um trecho na página 38 que diz o seguinte: a educação física precisa entrar em crise urgentemente, precisa questionar criticamente seus valores, precisa ser capaz de justificar-se a si mesma, precisa procurar sua identidade. É preciso que seus profissionais distingam o educativo do alienante, o fundamental do supérfluo. É preciso, sobretudo, discordar mais, dentro das regras construtivas do diálogo. O progresso, o desenvolvimento, o crescimento advirão muito mais de um entendimento diversificado das possibilidades da educação física que de certas monopolíticas que não passam, às vezes, de superficiais opiniões ou hipóteses. Bom, no primeiro capítulo, o autor aborda a educação proporcionada aos estudantes, que não recebem oportunidades de reflexão e não buscam se aprofundar nos conteúdos. Para isso, é necessário que o indivíduo procure alcançar os 3 níveis de consciência descritos por Paulo Freire, que são: primeiro, consciência intransitiva, onde o indivíduo é incapaz de percepções além das que são biologicamente vitais, como a alimentação, o sexo, o trabalho e o repouso. A segunda, a consciência transitiva ingênua, onde o indivíduo é capaz de ultrapassar os limites vegetativos, porém restringe-se às interpretações simplistas dos problemas que o afligem. Ele acredita em tudo que ouve, lê e vê. E, por último, a consciência transitiva crítica, onde o indivíduo elimina as influências de preconceitos, percebe claramente os fatos que o condicionam em suas relações existenciais e tornando-se capaz de transformá-los. Bom, segundo a teoria freiriana, para alcançar esse último estágio de consciência, é necessário o diálogo entre os indivíduos. Para a promoção e manutenção do diálogo, são necessárias certas atitudes e condições. A primeira delas é o amor. É necessário para assumir a situação dos outros. A humildade, onde o sujeito se reconhece inacabado e a necessidade de desenvolver-se como pessoa. A esperança na possibilidade de que todo homem tende a assumir-se como sujeito. A confiança nas pessoas com quem se convive e trabalha. O serviço supõe que a busca da autorrealização se faça por meio da promoção do outro. E por último, o testemunho, onde se exige tudo de si antes do que dos outros. Já no segundo capítulo, o autor critica como a educação deixa a desejar. Medina ressalta como a educação deveria ser um instrumento para que o aluno se torne sujeito de sua própria história. Porém, o que ela promove é uma produtividade alienante, não só pela escola que propõe ensinar, mas também pelos compromissos dos próprios estudantes. Na página 66, o autor diz o seguinte:
a consciência precisa ser agitada e estimulada no sentido de uma ampliação de suas possibilidades. E isso a educação física não tem levado em consideração. Seu papel tem sido muito mais a domesticação, reforçando as consciências intransitivas e ingênuas, que de uma superação das limitações e dos bloqueios com os quais estamos envolvidos no termo de pensamento, sentimento e movimento. A conclusão desse capítulo é que espera muito mais que os professores comprometam-se com a visão educacional, contribuindo com o desenvolvimento dos alunos, para que estes aprendam a viver em diferentes dimensões, não só a do físico, mas também tratar do intelecto e do expressivo, para que não sejam produzidos profissionais alienados. No terceiro capítulo, o autor finaliza o livro relacionando a teoria à prática, as quais deveriam se complementar e não ser separadas. Medina apresenta 3 concepções para a educação física, que estão relacionadas aos níveis de consciência que nós vimos no primeiro capítulo. O primeiro nível de educação física é a educação física convencional, onde os adeptos dessa modalidade visam o aprimoramento físico das pessoas, preocupam-se apenas com o corpo. Os aspectos psicológicos e sociais ocupam um papel periférico, relacionam-se com a consciência intransitiva. A segunda concepção é a educação física modernizadora, considera a educação através do físico. Nessa concepção, a ginástica, o esporte, os jogos e a própria dança podem ser meios específicos da educação, em seu sentido mais amplo. Preocupa-se com o psicológico, entretanto, entende a educação mais no âmbito individual. Assimila-se com a consciência transitiva ingênua. E por último, a última concepção de educação física é a educação física revolucionária, onde o ser humano é entendido em todas as suas dimensões, definida como arte e a ciência do movimento humano, por meio de atividades específicas que auxiliam no desenvolvimento integral dos seres humanos, renovando-os e transformando-os no sentido de sua autorrealização. A palavra, na página 92, o autor diz o seguinte: a palavra está com aqueles que, ligados à área, ainda acreditam no ser humano, com aqueles que ainda são capazes de ter esperança. Apesar de tudo, a eles cabe o papel de assumir o movimento que redimensiona as possibilidades da educação física. A eles cabe, enfim, desencadear a revolução, lutando em favor da autêntica humanização dessa disciplina, mesmo porque parece não restar outra opção. Bom, um pouquinho da minha crítica sobre o livro. É um livro bem interessante, onde o autor mistura muito o conteúdo da educação física com um pouquinho ali da filosofia que ele conhece, mistura vários pensadores, vários ideais diferentes, apresentando ideologias que são uma maneira de aperfeiçoar, ampliar a área da educação física. E ele critica arduamente como os profissionais devem procurar evoluir e como estão presos na zona de conforto, onde não buscam melhorar os seus atos, sua carreira profissional. E é interessante ressaltar também, como mesmo sendo um livro de 1980, da década de 80, o livro possui várias edições, até hoje são lançadas edições novas. Isso mostra como o livro possui um validamento até nos dias atuais, como as suas ideias são repercutidas até hoje, são debatidas, e como os profissionais devem procurar praticar essas ideias e pôr em prática. E também, um desses pontos do livro ser debatido até hoje será que os profissionais que lê, né, claro, esse livro, procuram pôr em prática, procuram atuar da maneira que o autor sugere, que ele critica. Basicamente é isso, e muito obrigado.